Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar porque nós temos espectadores do Canadá até a Patagônia, na América do Norte, nos Estados Unidos, na América Central, na América do Sul toda, em toda a Europa. Eu gosto de citar porque nós temos espectadores na Noruega, na Suécia, na África, em Luanda, no Azerbaijão, em Baku, e o lugar mais distante é em Perth, na Austrália. Quando acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando o programa sempre. Um dia eu ainda vou publicar esses WhatsApps de todo domingo. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata de todas as doenças neurológicas, quer por neurointervenção, neurocirurgia ou neuroclínica aqui na nossa região. E o nosso convidado de hoje é um dos meus convidados que tem cadeira cativa no programa, porque antes de iniciar o programa eu falei para ele que ele é um dos amigos que eu tenho orgulho de ser amigo dele, que é o meu amigo, o Francisco Aurélio Soares de Brito Júnior. O Francisco Soares, o doutor Francisco Soares, pediatra, formado na UFPA há 45 anos. Tá? Eu sou meio ano na frente dele na universidade. E o Francisco tem uma cruzada de cuidar das crianças com autismo. O Francisco publicou um livro na quarta-feira no restaurante Camarada Camarão, lá do Shopping Boulevard, né? Positivo. Às 16 horas, ele vai autografar e lançar o livro A Teoria da Tela. Todo mundo que tem alguém na família com transtorno do espectro autista deverá ter esse livro para ler, porque o Francisco fez uma cruzada sobre telas e depois que ele veio a primeira vez aqui no programa, eu fui ler praticamente o mundo agora segue o Francisco, não é o Francisco que segue o mundo segue o Francisco, porque como a internet socializou o conhecimento, todo mundo sabe o que nós fazemos em qualquer lugar. E o Francisco deu um salto absurdo do conhecimento, estudando essa parte de autismo e telas. Meu amigo, o autismo, nós já conversamos sobre isso, deu um aumento. Tem alguma, antes de te perguntar do livro, já chegou a alguma conclusão ou alguma quase conclusão sobre a causa de ter aumentado tanto a prevalência de crianças com autismo ou ainda estão estudando isso aí? Ainda existe um questionamento. Obrigado mais uma vez. Obrigado também, tá? A oportunidade que você tem dado aqui para mim é uma coisa assim impagável. É ótimo, maravilhoso, o apoio tem sido sensacional e a gente escuta, vê das pessoas. Não, eu assisti o senhor lá na RBA e comentam, falam e parabenizam. Isso aí não tem como pagar. Esse aumento de incidência do TEA, ele é realmente assustador. Nós saímos de uma incidência em 1970 de 1 para 2.500 para 1 para 36 em 2023. Eu não tenho estatística do ano passado ainda. 1 em cada 23? 1 em cada 23 crianças apresentando TEA. Então isso significa um aumento de aproximadamente 70 vezes. Meu Deus. Algumas pessoas querem justificar isso como um aumento no diagnóstico, como se o aumento do diagnóstico explicasse um aumento de 70 vezes. Não há como você ter 70 vezes mais
autistas adultos não tratados e não encontrá-los na população. Então, não foi simplesmente um aumento de diagnóstico. Hoje, o maior número de pessoas está habilitado a fechar diagnóstico de TEA, não só de TEA, mas de outros transtornos do neurodesenvolvimento. É importante que a gente enfatize que a ideia não é só a prevenção do TEA. A ideia é a prevenção do TDAH e do atraso de linguagem. TDAH é? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que as pessoas às vezes não valorizam muito, mas que traz problemas muito sérios para os portadores, inclusive ao longo da vida. E o atraso de linguagem, que é muitas vezes desvalorizado, e, no entanto, ele é muito importante porque a criança, no início da vida, precisa da inteligência para desenvolver linguagem. Mas depois dos 2, 3 anos, quando ela começa a desenvolver pensamento elaborado, inverte-se a coisa. Ela precisa da linguagem para poder desenvolver o pensamento elaborado e a inteligência. Então, se você atrasa isso, você já leva prejuízo. O potencial de inteligência com o qual ela nasceu já não vai mais ser alcançado. E a gente tem que trabalhar o tempo todo para preservar e, de preferência, estimular esse potencial genético de desempenho que as crianças nascem. E o objetivo maior da gente nessa cruzada é justamente insistir com as pessoas para não atrapalhar. Porque se você atrapalhar, você pode causar problema, dependendo de uma propensão genética, que pode repercutir no resto da vida da criança. Correto. Mas tu acha que, como o mundo todo tem o problema da tela, porque isso é da nossa geração para cá, né? Tu acha que isso tem uma coisa direta a ver? Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho certeza absoluta que não são todos os casos, obviamente. A gente já tinha TEA antes da tela. Então, tem alguns casos que desenvolvem mesmo sem a tela. Eu não falo de casos sindrômicos, eu falo do TEA simplesmente, entendeu? Não é uma coisa assim que com outras características genéticas. É TEA, exclusivamente TEA, transtorno do espectro autista. Então, esses casos de TEA que aumentaram absurdamente, eles têm uma correlação muito, muito forte com a tela. Não asseguro a vocês que vocês vão conseguir 100% de prevenção em relação aos atrasos de neurodesenvolvimento, mas asseguro a vocês que a possibilidade de uma criança desenvolver TEA sem utilização de tela nos 3 primeiros anos de vida é bem remota, é bem difícil. Chega perto, se não for exatamente, 1 para 2.500. Puxa, isso é mega importante. Ei, Francisco, lançamento. Trata de quê? A essência do livro é a explicação do porquê que não se deve dar tela para criança pequena. Essa orientação já existe há muito tempo, não é uma orientação nova. Inclusive, foi uma coisa que me despertou. Quando eu comecei a pesquisar o assunto, eu queria encontrar um caminho de chegar no TEA pela tela. E descobri que a tela não era permitida, que não se podia usar tela pelo menos até 2 anos de idade, como ainda é a recomendação vigente na Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde, Sociedade de Pediatria, Unicef, Sociedade Americana de Pediatria, todo mundo fala, até 2 anos 0 tela. E eu encontrei isso e disse, bom, não posso usar tela. Por quê? Cadê? Onde está a explicação? Certo. E aí isso que me levou a correr atrás, em tentar entender, porque as pessoas, é que nem assim, olha, fumar é prejudicial à saúde. Por quê? Entendeu? Aí, eu vou fumar, vamos ver o que acontece. Então a tela ficou numa situação mais ou menos assim. As pessoas que sabiam, que não eram muitas, não sabiam por quê e acabavam relaxando e permitindo. Então é preciso que as pessoas saibam a repercussão, a intensidade do problema que a tela pode causar na criança. Ela causa problema em todas as crianças, só que algumas crianças que não são geneticamente propensas aos distúrbios de neurodesenvolvimento, o prejuízo que ela causa não os tira de um padrão normal de comportamento, mas não permite o alcance, o desenvolvimento, o aproveitamento total do potencial genético de desempenho com o qual ela nasceu. Então, todas as crianças são prejudicadas. No entanto, as crianças geneticamente predispostas, elas são muito afetadas, é um desastre o uso da tela quando você oferece para elas em idade precoce. Agride a criança, essa repercussão. Depois que a criança chega num ponto de diagnosticado o problema, é muito difícil a reversão.
Você tem que trabalhar na prevenção, você tem que trabalhar antes, tem que trabalhar sem esperar que o teu filho apresente sintomas, para que você tenha segurança de que o desenvolvimento dele vai ser pleno e ele vai explorar totalmente o potencial genético que ele nasceu. Por causa disso que tu escreveste o livro. A razão de ser... A razão de ser. Assim, desde o início, quando eu comecei a falar, porque eu tentei algumas formas de divulgação maior. Então, eu tentei fazer trabalho que pudesse ter um respaldo, mas o trabalho esbarra numa questão ética muito séria, porque eu preciso de um grupo de crianças que usa a tela e um grupo que não usa, para poder comparar. Aí eu vou falar, olha, nós vamos fazer um trabalho onde eu vou tentar provar que a tela, que eu já suspeito que me dá problema, vai dar problema nas crianças. Então eu vou botar um grupo na tela e um grupo fora da tela. O teu filho vai ficar no grupo da tela, tá bom? E aí? Entendeu? Então, ética é uma coisa ética, não é uma coisa nem moral, é ética mesmo. É uma coisa que não tem como você fazer. Com certeza. A única forma que a gente tinha era divulgar, utilizar a informação que já existe, que era tela 0 até 2 anos. Falar para todo mundo. E depois ver, você obedeceu? O que aconteceu? Como é que teu filho está? Ah, não, eu não aguentei, eu tive que dar tela, eu não consegui. Como é que teu filho ficou usando tela? E aí você comparar, porque aí é uma questão de decisão familiar, pessoal dos pais. Não foi uma orientação tua para não dar. Pelo contrário, você orientou, olha, não dá. Se o pai deu, foi uma orientação dele. Você não cometeu uma alteração, um erro ético. Entendeu? Então, foi uma questão familiar. E aí você compara. E foi isso que eu passei a fazer no consultório. Porque eu tentei fazer tanto num grupo de saúde, um plano de saúde, e em escola também, e a gente esbarrou nas duas situações na questão ética. Então, eu comecei a testar assim, eu precisava acreditar que o meu caminho estava certo. Eu comecei a testar dentro do próprio consultório. E comecei a orientar todos os meus pacientes, tela 0. Só que, em vez de ser até os 2, eu orientava até os 3. Por que isso? Porque a maioria dos pacientes, eles já tinham influência da tela antes dos 2 anos. Eles já apresentavam prejuízo. Então, se eu dissesse, olha, até 2 anos, essa criança não teria chance de se reorganizar. Eu precisava interromper a tela durante um tempo para que o cérebrozinho dela, o córtex pré-frontal dela, pudesse se reorganizar e ela ter uma chance de se reestruturar e conseguir superar a dificuldade. Então, eu comecei a fazer isso e comecei a observar cada consulta como a criança se comportava. E toda vez que eu observava uma mudança de comportamento para uma situação que eu não gostava, eu ia em cima dos pais. Está botando na tela? Está expondo a tela? E com isso eu comecei a observar todas as minhas crianças que apresentavam sintomas de neurodesenvolvimento, atraso de linguagem, sinais de desatenção, de dificuldade de controle e os sinais clássicos de transtorno do espectro autista, todas elas tinham passado pela tela. Nem que fosse por algum tempo. E, mais importante, algumas dessas crianças eu consegui convencer os pais de que a tela estava sendo ruim e convencê-los a tirar da tela. E o resultado foi muito bom. Eu acho que essa que é a parte difícil. Nosso primeiro tempo está acabando, mas, olha, eu vou lá na quarta-feira, eu vou lá contigo porque eu preciso comprar. Não é para mim, eu já sei do assunto. Eu preciso dar de presente para várias pessoas o teu livro, que é além do nosso programa para chamar a atenção, chamar a atenção, chamar a atenção. Essa é a ideia. Gritar, botar a boca no mundo, chamar a atenção. Chamar a atenção. Todo mundo tem que acreditar. É isso. Pessoal, só um instantinho que a gente continua. Já, já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones
984510900 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação com o Dr. Francisco Soares, meu amigo, que trata diretamente de transtorno do espectro autista. O Francisco, na quarta-feira, lá no restaurante Camarada Camarão, lá do Shopping Boulevard, todo mundo sabe, vai lançar às 16h o livro Teoria da Tela. Eu acabei de falar para ele que eu vou comprar alguns para dar de presente para algumas famílias que eu conheço, porque esse é um assunto que a gente tem que explorar ao máximo, ao cansaço, tá? Tela faz mal, tela do computador, tela do tablet, tela do celular para criança. O Francisco tem uma teoria de 1000 dias sem tela, desde que a criança nasce. Por quê? Porque o autismo aumentou 70 vezes mais dos anos 70 para cá, tá? E a culpa é que não fazia diagnóstico. Mas a gente não encontra com tanto autista adulto por aí. Então não é só disso. E o Francisco tem quase certeza que talvez a causa principal seja tela. Francisco, o que te fez desenvolver isso aí? A vontade, uma vez, logo que cheguei em Belém, recebi no hospital que eu trabalhava, que era o Hospital da Aeronáutica, fui chamado pelo chefe, olha, nós vamos receber um paciente com TEA, na época não era TEA, um autista, um paciente com autismo. E a gente vai precisar acompanhar e dar atenção e ajudar o máximo possível. E eu fui atrás de o que eu podia fazer. E pouca coisa existia, né? Isso há 40 anos a incidência era muito baixa, então uma coisa assim, diferente um paciente com TEA. Teoricamente era raro. Hoje eu tenho umas poucas dezenas de pacientes com TEA. Então era muito raro. E hoje a gente vê, quer dizer, praticamente no mesmo universo, você tem uma quantidade absurdamente maior de pacientes com TEA. O fundamento básico que tu achaste, tu já falaste isso aqui. Então... Eu falei, a essência do problema eu precisava chegar no TEA para ajudar o paciente com TEA. Uma vez um paciente meu, na porta do consultório, houve um comentário e na época não se tinha essa definição de usar colar, de usar nada, então alguém comentou que ele era autista. E ele começou a gritar a plenos pulmões, eu não quero ser autista, eu não quero ser autista, eu não quero ser autista. E eu não sabia, eu não conseguia, eu não tinha noção do que eu podia fazer para ajudar aquela criança. E isso me impulsionou muito nessa direção de estudar, de tentar. E descobri ao longo do estudo que a tela não era um meio de chegar no TEA. A tela era um meio de produzir TEA nas crianças geneticamente propensas. E aí eu comecei a ir pelo outro caminho. Tira da tela, tira da tela, tira da tela. E o resultado está aí, a gente está felicíssimo com o resultado. As informações, o retorno do paciente tem sido maravilhoso. E muitas pessoas de outras especialidades já estão trabalhando, inclusive dentro da pediatria. Recentemente eu recebi um paciente no consultório que falou, olha, eu fui atendido na urgência e a pediatra me disse para eu tirar da tela. E maravilha, isso que a gente quer. A gente já tem alguns pediatras trabalhando nessa mesma direção. Fonoaudiólogo, tem uma paciente que é fono, que ela toda vez que vai, olha, doutor, estou tendo um resultado maravilhoso. Meus pacientes mudaram muito depois que eu passei a colocar a retirada da tela como um quesito do meu tratamento. Então, a gente tem conseguido mobilizar, motivar profissionais. Várias escolas, eu já fui em 8 ou 10 escolas, já teve escola que eu fui já 3 vezes, dar palestra para pais, palestra para professores, e eles estão motivados, realmente tiraram a tela das crianças até 3 anos de idade,
e percebem, e sentem, e passam para a gente o feedback do resultado positivo. Então, assim, eu falo sempre, tu não acredita? Não tem problema. Não acredita, mas faz. Faz 2 meses. Tira teu filho da tela, só que tem que ser radical, não pode fazer de conta. Tem que tirar 2 meses. Aí depois tu me dizes se tu vais querer voltar para a tela ou se tu vai seguir a orientação e deixar ele sem tela. Eu até agora não tive ninguém que tenha experimentado, que tenha dito, olha, não deu certo, olha, ele não melhorou. Era essa pergunta que eu ia te fazer. O resultado nos teus pacientes. Porque todo mundo que me fala que foi contigo, que tirou a tela, o resultado sempre, a resposta é essa, sempre foi positivo. Né? Sempre, é uma coisa assim, você descobriu o óbvio, mas era o ovo de Colombo. É isso. Alguém tinha que botar a boca no mundo. Alguém tinha que colocar a boca no mundo para discutir o óbvio. Isso. E a pergunta que eu ia fazer, tu já respondeste, os teus pacientes, melhora total. Melhora acentuada dos que já chegam para mim com problema, todos melhoram, que seguem a orientação melhor. É interessante que, por conta disso, eu tenho sido procurado por crianças maiores com TEA. Essa era a pergunta. E aí, quando passa desses 2, 3 anos, e aí? A minha, digamos assim, a minha empolgação, ela é toda na prevenção. E eu vou explicar por quê. As crianças maiores, elas melhoram quando você radicaliza e tira da tela. Todas melhoram. Melhora o comportamento, melhora o sono, melhora a atenção, melhora a obediência, diminui a reação aos nãos, né, as negativas. Mas o problema é que essas crianças, elas, praticamente 100% delas são dependentes da tela. Não é mais uma questão emocional, já é uma questão dopaminérgica mesmo. A criança tem necessidade da tela. Então você precisa tirar, vai passar uns dias pior, até que ela consiga superar o período de reação, de abstinência, e depois ela começa a melhorar. Só que a tela já não é mais uma dependência, já não produziu mais uma dependência só na criança. Ela já produziu uma dependência na família. Porque quando aquela criança descompensa, agita e começa a incomodar, pum, desliga ela na tela. Então, essa criança, as famílias até conseguem tirar da tela durante um tempo, mas chega num momento que elas não aguentam. E quando volta e a criança para de incomodar, fica tudo bem, deixa a criança na tela e aí a gente perde a sequência. E em longo prazo, que essa criança poderia evoluir de uma forma muito positiva, fica prejudicado. Porque você interrompeu, você colocou, é como uma pessoa que está tentando largar um vício e de repente no meio do caminho ela cai de novo. Tem que começar do zero de novo para poder passar por aquele período de abstinência, para poder começar o bom resultado. E cada vez se torna mais difícil, porque a criança entende que se ela pressionar, que se ela chegar naquele ponto, ela vai conseguir a tela de volta. Então eu insisto milhões de vezes, prevenção, pessoal, é sempre melhor. É sempre melhor. E o enfoque da gente no Teoria da Tela é justamente esse. Previnam, não deixem acontecer, não deixem começar. Depois do diagnóstico firmado, depois que aparecem sintomas, você já vai precisar de uma equipe multidisciplinar, já vai precisar de muito mais trabalho, muito mais tempo, e muitas vezes você não consegue a volta completa da criança à normalidade. Você consegue que ela tenha uma vida feliz, que ela se integre, que ela seja socialmente estável, mas muitas das características do espectro ou do autismo ou do TDAH, eles não vão ser vencidos. Tu tiveste paciente que tu voltou quase ao normal? Eu tenho um paciente, eu sempre conto a história dele porque ele marcou muito a minha vida profissional. É um paciente que eu sempre me emociono quando falo, porque ele é filho de uma paciente minha. E eu persegui a mãe desde sempre para tirar da tela e ela alegava não poder porque o marido tinha abandonado e ela estava trabalhando só, ele mudou de cidade inclusive e ela tinha que trabalhar, cuidar do filho, fazer tudo e não conseguia mantê-lo fora da tela. E com 3 anos ela me pediu para encaminhar para o neuropediatra. E aí eu falei, poxa, eu pedi tanto para você. E ela começou a chorar e disse, eu já lhe expliquei, eu já lhe falei 1000 vezes, eu sou sozinha. E aí eu falei para ela, olha, tu vai levar no neuropediatra, ele vai te encaminhar para o psicólogo, para o terapeuta ocupacional, para o fonoaudiólogo, talvez para outros profissionais necessários, você continua sozinha.
Menos de 15 dias depois, ela começou a me mandar input. Completaram em novembro 2 anos da criança depois dessa crise. Ela já até voltou a algumas coisas com tela, então assistindo com a mãe alguns filmes e a gente vai orientando e ele já voltou à tela. Mas a única coisa que essa criança ainda apresenta de um TEA grave, não verbal, ele tem ainda uma certa rigidez. Então, ele só gosta de tomar banho quando a toalha está numa determinada posição, só gosta de beber água quando o copo está cheio, e alguns detalhes assim de rigidez. Fora isso, até a compreensão para a subjetividade, ele já venceu, já conseguiu. Então, isso aí é uma coisa assim indescritível de prazer, de felicidade. Eu já tive paciente que chegou comigo com diagnóstico fechado, 2 anos e 4 meses, até diagnóstico fechado. Eu conversei com a mãe, pedi para ela, 2 meses depois ela voltou, feliz da vida, a criança melhorou, estava ótima, e ela falou, só que eu queria lhe contar uma história. Eu tive que voltar, porque deu a hora de eu voltar com o especialista. E quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu fui num pediatra que disse para tirar da tela, e eu tirei. E meu filho melhorou, ela disse, olha, esquece, isso não existe, não tem nada comprovado, o teu filho nasceu com TEA, teu filho vai morrer com TEA, você precisa fazer as terapias. Detalhe, eu em nenhum momento disse para não fazer terapia, tá? Criança que tem sintoma tem que continuar na terapia. Ajuda muito a retirada da tela, com certeza. Então, ela passou um sermão na mãe, dizendo que a mãe não deveria acreditar em qualquer coisa, que ela tinha que trabalhar. E foi examinar a criança. E quando ela terminou de examinar, ela falou para a mãe, mas mãe, teu filho não tem TEA. Aí a mãe falou para ela, doutora, eu tenho um laudo seu dizendo que ele tem. A doutora errou? Não, a doutora não errou, ele tinha realmente. E quando ela voltou, ele não tinha mais os sintomas, mas ele tem o TEA. Se você deixar aquela criança na tela, de volta na tela, ele vai manifestar novamente o sintoma. É como o diabético, que se você trata, desaparece a hiperglicemia, mas se você voltar a consumir o açúcar, os alimentos doces, a hiperglicemia reaparece. Com certeza. Então, a criança, depois que ela desenvolve o sintoma, ela tem que ser tratada como um portador, ela tem que ser acompanhada a vida toda. É assim que eu faço com meus pacientes. Eu não interno um paciente meu há 27 anos. Graças eu não deixo adoecer, né? Na minha área. A ideia é essa. Eu cuido da pressão, do peso, do sono, da diabetes e não deixo adoecer. E se soltar, vai adoecer. Vai adoecer. Eu sempre falo às vezes, o paciente passou de 2 anos, eu não quero mais ver porque ele vai voltar grave. E às vezes está na UTI já. Então, Francisco, tu sabes que o programa é teu, tu podes vir quando tu bem entender, porque esse é o assunto que eu gostaria de falar sempre. Se pudesse, todo mês a gente tocaria no assunto para todo mundo conscientizar do que eu já falei, do óbvio, né? Mas, para quem tu recomenda? Isso é a pergunta final. Inicialmente, a gente começou a construir a ideia do livro para atingir pais de crianças pequenas, ou futuros pais, e professores. Mas eu logo descobri que eu precisava informar mais gente. Então, profissionais voltados para a área e todas as pessoas que se preocupam com o tema e que precisam conhecer para poder divulgar, devem tomar conhecimento da obra. Como o nosso tempo acabou, dedica o programa. Mais uma vez, eu gostaria de dedicar o programa às crianças que a gente vem prevenindo, que a gente vem tirando da condição. E também para aquelas que estão na condição, que os pais tenham coragem para lutar, para retirar da tela. E queria também uma dedicatória especial à minha família, que vem me apoiando, que vem entendendo as minhas ausências, os momentos em que a gente tem que ficar distante, para que a gente possa prestar um atendimento e fazer uma intervenção positiva e, de preferência, duradoura nas nossas crianças. Perfeito. Pessoal, na quarta-feira, lá no Camarada Camarão, lá no Shopping Boulevard, depois das 4 da tarde, vamos estar lá. Eu vou estar lá, tá? Vou comprar alguns livros para distribuir para algumas pessoas
que são meus amigos e que precisam mesmo, apesar de tudo que a gente está batendo. O Francisco volta, a casa é dele, ele volta, porque esse talvez seja o assunto do momento mais importante para a humanidade. É isso, obrigado, Francisco. Até semana que vem, uma semana iluminada para todos. Tchau, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.